Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Bem, minha gente, já está valendo aqui na 316 o Somos Um na 316. Bom, 3h09, pastorzão, é o seguinte, eu já quero te perguntar, já que esse tema ele é curioso, no mínimo curioso, né? Fala pra gente a diferença, né, entre ser diferente e ser esquisito. E por que esse assunto é importante a gente falar nesse dia de hoje, pastor? Vamos lá, né? Como vocês sabem, né, os nossos ouvintes também sabem, o projeto Somos Um existe para dar suporte, para dar apoio ao universitário cristão, aquele universitário que está ali, né, lutando aí para ganhar o seu diploma, lutando aí para se aperfeiçoar, e que também entende que o lugar da universidade também é um lugar de missão, é um lugar para ele fazer diferença, é um lugar para ele testemunhar de Jesus, tá? E esse universitário, ele quer mostrar com a vida dele que a vida com Jesus é maravilhosa. Ele quer mostrar para os seus colegas, ele quer mostrar o caminho da vida, a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade, a verdadeira paz que Jesus dá. Mas esse universitário cristão encontra no meio dos colegas universitários um preconceito muito grande quanto ao que significa ser evangélico. E muitos dos colegas vão dizer que ser evangélico é ser esquisito, né? Ser evangélico é ser um ser estranho, um ser meio alienígena, que não faz as coisas que todo mundo faz enfim, é aquela figura exótica, aquela figura estranha. E aí não ajuda isso o fato de que muitos evangélicos, tanto na mídia quanto no dia a dia, são realmente esquisitos, né? Tem muitos evangélicos aí esquisitos, e tem umas esquisitices no jeito de se relacionar, não sabem se relacionar com as pessoas, não sabem mostrar amor para as pessoas. Muitas vezes são legalistas, são implacáveis, não têm misericórdia, não têm compaixão, enfim, são antissociais. Tem muitos evangélicos aí, a gente vê, tanto na grande mídia, quanto às vezes até em sala de aula, até no dia a dia, gente que tá do nosso time, mas está fazendo gol contra. Não é verdade? E muitas vezes o nosso colega diz assim, olha, para ser igual a ele, eu não quero não. Né? Para ser igual fulano, igual ciclano, eu não quero não. Para ser esquisito desse jeito, para não rir, para não brincar, para não se divertir, para não ajudar um ao outro na hora da necessidade, assim eu não quero, tá? E aí a gente precisa, como cristãos, e aí tudo que a gente fala aqui no Somos Um é direcionado ao universitário, mas todo cristão pode aplicar, porque todo cristão passa por esses tipos de luta, esse tipo de necessidade. E aí, como cristãos, a gente precisa se perguntar, eu faço o que eu faço, e eu deixo de fazer as coisas que eu deixo de fazer por causa de Jesus ou por causa de alguma tradição religiosa? Eu me comporto do jeito que eu me comporto por causa da palavra de Deus ou por algum preconceito meu, algum preconceito herdado de família? O meu comportamento, ele atrai as pessoas para Jesus ou ele afasta as pessoas de Jesus? Essa é uma questão que está por trás dessa diferença entre ser esquisito e diferente e por que é importante a gente conversar sobre isso. Uma outra questão é que todos nós, em todo o ambiente social que a gente vive, a gente enfrenta uma pressão para se conformar. É inevitável, né? Ninguém quer ser visto como o esquisito. Ninguém quer ser visto como o estranho. A gente entra num grupo, seja ele uma sala de aula de faculdade, seja ele um trabalho novo, seja ele uma nova vizinhança, e a gente instintivamente a gente quer saber como as pessoas se comportam, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam. Isso é normal, isso é natural, isso faz parte da nossa natureza social, tá? E aí, o universitário cristão e também outros cristãos em outros ambientes sofrem uma dupla pressão. Uma dupla pressão para se conformar, para ser igual ao restante do grupo. Essa pressão, ela pode acontecer
pela perseguição, aquela coisa hostil. Pô, qual é? Você não vai fazer isso que todo mundo está fazendo? Você vai ser punido socialmente por não seguir as normas e os comportamentos do grupo. Pô, qual é? Ih, você é esquisitão, hein? Ih, você, não quero andar com você, não. Isso é um tipo, uma perseguição. E a outra forma é a sedução. Ah, vamos lá. Ah, não acredito, vai ser tão bom se você fizer também. Vem com a gente. Ah, vai muito legal. Essas duas formas estão presentes na vida de todo cristão. A perseguição, digamos assim, a pressão ostensiva. Se você não fizer isso que todo mundo faz, você vai ser punido. Ou a sedução. Ah, vem, vai ser bom, você vai gostar, o que que tem, e etc. A gente vê isso muito claro lá nas igrejas do Apocalipse, né? Quando Jesus está falando para as igrejas, aí tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Sardes, etc. Algumas dessas igrejas enfrentavam dois tipos de problemas. Algumas delas enfrentavam perseguições externas. E Jesus elogia essas igrejas. A igreja de Éfeso é uma igreja que é elogiada porque ela resistiu às perseguições, né? A igreja de Tiatira, por exemplo, também resistiu às perseguições. Mas, por outro lado, eu me confundi, a igreja de Éfeso resistiu à pressão interna dos falsos ensinos. Jesus disse para a igreja: você rejeita as obras dos nicolaítas e as obras de tais, que eram falsos mestres, falsos ensinos. E a igreja de Tiatira resistiu às perseguições externas, mas dava ouvidos às seduções internas, né? A Jezabel, aquela que fazia as pessoas adorarem outros ídolos e se prostituírem. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve prestar atenção qual é o nosso ponto de vulnerabilidade. Eu sou mais fácil de cair por causa de um medo de uma perseguição ou por causa de uma sedução, de uma tentação, né? A pressão mais sutil, ela pode ser a mais perigosa, tá? A gente vê, num caso, os jovens, né, com um discurso muito grande de ser diferente. Ah, eu quero ser diferente, eu quero encontrar o meu próprio caminho, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas, na prática, o jovem que quer ser diferente acaba sendo igualzinho ao seu grupo social, né? Você vê os grupos de jovens com o mesmo tipo de roupa, mesmo tipo de gíria, mesmo tipo de diversão. É porque o ser humano é assim mesmo. Você faz a diferença da sua identidade em relação aos seus pais, talvez, mas você acaba se conformando a uma identidade de grupo. E não adianta, né? Não adianta a gente tentar mentir, porque as companhias realmente nos influenciam. Em todo lugar, isso. Paulo fala, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Alguém já falou, você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? Aí entra também a questão de com que nós alimentamos a nossa mente, as coisas que a gente ouve, as conversas que a gente tem, as séries que a gente assiste, aquilo que está no nosso feed, aquilo que está na nossa linha do tempo, aquilo que está no nosso histórico de navegação. Tudo isso vai nos moldando, tudo isso vai nos formatando. Então, como você pode ver, né, veio um panorama geral. E essa é mais ou menos a diferença entre ser esquisito e ser diferente, e é por isso que é importante conversarmos isso dentro e fora da universidade. Maravilha. Se alguém tiver aí alguma experiência, quiser contar alguma coisa pra gente, de repente que você já passou... Isso mesmo. De como que você se comportou nesse sentido aí, no seu tempo universitário ou na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, pode contar pra gente aqui. Né, por ser um cristão, enfim, manda aqui pra gente no WhatsApp DDD 11 930 03 0316. Vai ser muito legal ter a sua participação aqui com a gente, beleza? Deixa eu ver aqui que mais nós temos. Temos aqui uma pergunta sobre a questão do bullying, pastor. E aí, existe ou não existe bullying religioso?
Opa, existe sim. Existe o bullying religioso, existe a pressão, o preconceito e a discriminação sofrida por alguém por ser de uma determinada religião. Não é? E no caso, estamos falando aqui, infelizmente, existe o bullying religioso que o evangélico faz com representantes de outras religiões, que é uma coisa errada, é um pecado, é uma coisa que Deus não aprova, né? Então, discriminação contra praticantes de religiões afro ou de outros tipos de religião, preconceito, discriminação, é errado. Mas nós, como evangélicos, sofremos também o bullying religioso. Nós também sofremos discriminação por sermos evangélicos. E isso não é nada novo, e Jesus já explicou que isso aconteceria. Em João capítulo 15, versículo 18 a 21, nós lemos o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, é algo que a gente não deve ficar surpreso de enfrentar. Às vezes a gente quer passar por situações na universidade, no trabalho, na família. A gente quer passar por certas situações sem sofrer perseguição, mas não dá. É algo que já está previsto que iria acontecer. E aí a gente tem que tomar postura, a gente tem que tomar posição diante disso. Em Daniel, capítulo 1, de 8 a 10, está escrito assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Olha aqui como a gente vê nesse texto essas duas dinâmicas, essas duas forças agindo juntas, a sedução e a perseguição. Por um lado, os manjares do rei eram as melhores comidas. Era o que tinha de melhor ali, né? As mais gostosas, as coisas mais saborosas. E por outro, se recusarem a comer aquilo, recusar-se a obedecer a uma ordem do rei. Então, havia um risco real de morte. Havia um risco real de morte por eles não se submeterem a essa ordem. A gente não enfrenta hoje, no Brasil, esse nível de perseguição, esse nível de perigo. Ninguém corre risco de vida por se declarar evangélico no Brasil, mas muitas vezes essa perseguição acontece de maneira mais sutil. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O que Pedro está dizendo aqui? Que as pessoas do mundo estranham
de você não viver no mesmo estilo que elas. Como assim? Como assim você não vai participar dessas bebedeiras, dessas orgias, da embriaguez, da idolatria? Como assim você não vai participar? Isso não é coisa do século XXI, não. Isso já é uma coisa do século I. Né? A gente sabe que no contexto ali do Império Romano, a imoralidade e a idolatria andavam juntas e ambas eram requisitos para uma vida social. Se você não participasse dos cultos idólatras que envolviam a prostituição ritual, você era considerado alguém de fora da sociedade. Você perdia oportunidades de trabalho. Você era mal visto. Então, Pedro está falando assim: olha, pague esse preço de ser mal visto, pague esse preço de ser excluído, porque eles acham estranho você não participar dessa libertinagem, mas você já rompeu com o pecado. Você tem uma nova vida em Cristo, tá? Tem um texto bem grande que não vai dar para a gente ler hoje, mas eu sugiro aos irmãos para lerem, né? Mateus 10, de 26 a 39, que é quando Jesus fala: olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Né? Os inimigos de vocês vão ser os da sua própria casa, vão perseguir vocês, vão levar vocês ao tribunal, mas não tenham medo do que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo estará com vocês. Né? Não tenham medo de quem pode simplesmente matar o corpo de vocês. Tenham medo de Deus, que pode lançar o corpo no inferno, o corpo e a alma no inferno. Então, sejam fiéis, né? Sejam fiéis e deem testemunho, e enfrentem a perseguição. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Né? É uma realidade. Se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, em algum momento ou outro, você vai enfrentar perseguição. Mas hoje, infelizmente, a gente quer viver uma vida cristã light. Queremos viver uma vida cristã que não ofenda ninguém. Queremos viver uma vida cristã em que eu vivo a minha vida e eu tenha todos os benefícios de andar com Jesus, sem o ônus. Né? Queremos o bônus, mas não o ônus. Né? A gente ouve falar dos mártires da história da igreja, ouvimos falar daqueles que foram jogados aos leões, que morreram nas fogueiras, que foram crucificados, apedrejados. A gente ouve falar e, nossa, que lindo, que história. Né? Nós ouvimos falar de casos na Nigéria, no Paquistão, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, na China. Ouvimos falar de gente que é morta, torturada, presa. Achamos lindo. Mas nós não queremos nem mesmo sofrer bullying. Nós não queremos nem mesmo receber um olhar torto ou receber uma piada. Não queremos nem mesmo ser excluídos dos grupos. Então, a gente acaba negando a Cristo por muito menos. A gente, às vezes, fica se perguntando: o que será se eu vivesse numa perseguição, eu apontasse uma arma para minha cabeça, será que eu negaria Cristo? Mas a gente nega Cristo por muito menos. A gente nega Cristo por curtidas nas redes sociais. A gente nega Cristo por uma risada de uma piada, um grupo. Tá? Então, a gente acaba criando essa versão light do evangelho, uma religião apropriada para esse bem-estar secular, para esse bem-estar relativista. O importante é todo mundo estar bem. Se todo mundo está bem, ninguém vai se ofender, eu não vou falar algo que vai ofender os outros, então está tudo bem, está tudo de boa. Tá? Como lidar com esse bullying religioso, então? Primeiro, certifique-se de que você está sendo mesmo perseguido por causa da fé. Existem outros bullying, né? Existe o bullying pela aparência, existe o bullying pela etnia, pela raça, pela cor, pela origem da pessoa, existe o bullying social pelo poder aquisitivo. Qual é essa fonte de perseguição? E aí você denuncia, porque qualquer bullying é errado. Se você sofre discriminação por sua cor da pele, por ser mulher, por ser pobre, por ser de uma outra região do país, denuncia, vai às autoridades competentes, fala que você está sendo vítima. Tá?
Paulo fazia muito isso, né? Até mesmo na perseguição religiosa. Ele, quando ia ser preso, estavam lá amarrando, perguntavam: vem cá, está na lei que vocês podem amarrar e soltar um cidadão romano sem um julgamento? Aí todo mundo, epa, Paulo dava carteirada. Ele dava carteirada: eu sou romano, eu sou cidadão romano, eu tenho meus direitos. Não é errado você exigir os seus direitos. Não é errado você querer, peraí, isso que estão fazendo comigo é errado. Né? Em casos grosseiros de perseguição, de casos de realmente que estão contra os seus direitos. Eu lembro, acho que eu já contei esse caso aqui. Quando eu estava fazendo a minha faculdade de psicologia, havia uma vaga para um estágio. E era um estágio que eu queria fazer, que era na área de psicologia existencial humanista. E aí a professora reuniu as pessoas e ela ia escolher quem que ia fazer o estágio com ela. E aí ela perguntou para cada um o que cada um queria fazer com aquela psicologia. E eu falei: não, é porque eu sou pastor evangélico e eu creio que a psicologia existencial é uma ferramenta que eu posso usar para ajudar as pessoas e tal. E ela já me descartou de cara. Ela já falou: não, aqui a gente não vai poder ficar com você porque psicologia existencial humanista que a gente segue é da linha do Jean-Paul Sartre, então é uma linha ateia, então a gente não pode... Eu fui muito bobinho naquela época, né? Se eu tivesse... naquela época, já faz o quê? Uns 20 anos, por aí. Se eu tivesse naquela época o conhecimento que eu tinha hoje, eu iria protestar, eu ia levar à justiça, porque é um caso clássico de discriminação religiosa. O critério que ela usou para me descartar, ela poderia ter usado outros critérios, ela só podia escolher um. Mas o critério, claro, que ela usou para me descartar foi a minha religião. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu levaria para frente, para a supervisão, denunciando esse caso de perseguição. Tá? Então, nem toda perseguição a gente precisa baixar a cabeça. A gente pode lutar com as armas que a gente tiver. Tá? Ainda uma outra questão, na questão do bullying religioso, é identificar se você, na verdade, não há outras questões suas que te levam a uma... não ao bullying, que é errado sempre, né? Mas a uma dificuldade de relacionamento. Até que ponto você não tem dificuldades psicológicas ou dificuldade de se relacionar? E é isso que faz com que as pessoas não se abram para você. Às vezes isso não tem nada a ver com a fé. Às vezes é uma questão que você pode tratar em terapia, que você pode tratar em discipulado, como lidar com as pessoas, como se relacionar com as pessoas. Isso cai dentro daquela questão de ser diferente, mas não ser um esquisito, né? Entre aspas, aí. Tá? E aí a gente precisa sempre fazer essa autoavaliação, né? Pedir ajuda quando necessário, pedir uma... A gente está sempre se avaliando mesmo e pedindo essa ajuda. Em 1 Pedro, capítulo 4, tem um texto muito interessante para a gente levar em conta. Versículos 15 e 16. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Pedro está falando aqui: olha, é muito bom quando você é perseguido por ser cristão. É muito bom quando você é perseguido por se manter firme nos padrões de Deus. Mas, se você é perseguido porque você é chato, se você é perseguido porque você é implicante, se você é perseguido porque você se mete na vida dos outros, porque você faz fofoca, porque você faz intriga, porque você é egoísta, então você não tem recompensa nenhuma da parte de Deus. Você só está colhendo o que você está plantando. Né? Então tem gente que, indo para o campo profissional, tem gente que fala: eu sou perseguido no meu trabalho porque eu dou testemunho. Mas ele não é perseguido no trabalho porque dá testemunho. Ele é perseguido no trabalho porque, em vez de trabalhar, ele está evangelizando. Então, realmente é errado, não é por aí. Né? Não está certo, ele está sendo desonesto, ele está roubando o tempo do trabalho dele. Então, são
é preciso ter bastante clareza sobre o que está acontecendo, o que está se passando comigo e quais são os pontos realmente. Bom, já entendi, não é por causa de. Não é por minha causa, não é por causa das minhas dificuldades, não é por algo de errado que eu esteja fazendo, mas eu estou sendo perseguido porque não estou abrindo mão daquilo que eu recebi e daquilo que é importante e daquilo que é precioso. Se esse é o caso, vai em frente, vai para cima, resista e glorifique a Deus, porque isso é um privilégio, ser perseguido e sofrer por causa da palavra de Deus. Maravilha, 3h34 aqui na 316. Pastor Marcelo, o pastor Alexandre Terra lá de Conceição da Barra fez um comentário aqui interessante. Ele falou o seguinte: quem está em Cristo Jesus não é esquisito, e sim simpático como Cristo é. Esquisito é aquele que verdadeiramente não deixou Cristo lhe transformar verdadeiramente, né? Usou aqui verdadeiramente 2 vezes. Por isso, muitos irmãos vão para a faculdade, mas não são verdadeiramente transformados. É aí que o mundo abraça. E aí ele finaliza, né, com tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Concordo com o pastor Marcelo, pastor? Concordo com o pastor Alexandre, pastor Marcelo? Concordo. Essa é a diferença entre ser cristão e ser religioso. Se você é religioso, você segue um conjunto de regras. E você está escravizado por esse conjunto de regras que os seus pais passaram, que o seu líder passou, que o seu pastor passou, e você está ali, quadradinho naquele conjunto de regras. E aí, quando você está num outro mundo, no mundo universitário, por exemplo, em que tem outro conjunto de regras, das duas, uma. Ou você enrijece naquelas regras que você aprendeu, e você se torna chato, intolerante, antipático, metido, você se torna alguém desagradável, porque você está ali, né, rígido naquela regra, ou aquelas regras se dissolvem e você se torna mais um na multidão e você vai fazer tudo o que você sempre teve vontade de fazer, mas as regras te impediam, e você vai mergulhar de cabeça nesse mundo, você vai se perder completamente. Mas o que é se perder? Não é necessariamente se perder, porque nunca foi achado. Né? Nunca teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador com Jesus, porque esse encontro transformador muda de dentro para fora. E aí você não faz as coisas porque é um conjunto de regras, porque minha mãe vai saber, meu pastor vai saber, mas porque isso faz sentido para você. Porque na sua caminhada com Jesus, aqueles processos são valores, né? E entre esses valores está isso que o pastor Terra falou: ser simpático, ser gentil, ser carinhoso, ser amoroso. Tudo isso faz parte do caráter de Cristo desenvolvido em mim a partir da minha fé, a partir da minha caminhada com Cristo. Eu penso que a gente tem que atrair as pessoas. E quando a gente se posiciona como Jesus, quando a gente se comporta como Jesus, eu acho que pode acontecer, claro, de pessoas quererem se afastar, pode acontecer, porque tem gente que está numa vibe totalmente diferente, né, espiritualmente falando. Mas no geral, nós somos pessoas que vai gerar no mínimo uma curiosidade de os nossos colegas estarem perto, querer saber por que nós somos assim, por que somos sempre felizes, por que somos sempre gratos, porque ajudamos as pessoas, etc e tal. Então, acho que faz muito sentido o que o pastor Terra falou, né? Essa questão da alegria, da simpatia, das pessoas quererem estar perto. É justamente o que o senhor falou no início, né? Nós sermos diferentes e não esquisitos. Isso, exatamente. Jesus, ele atraía certo tipo de pessoas e ele repelia certo tipo de pessoas, né? Quem que Jesus atraía? Jesus atraía os pecadores. Exato. Jesus atraía as pessoas quebradas, as pessoas angustiadas, as pessoas desesperadas. Jesus atraía as crianças na sua simplicidade. E Jesus, ele repelia os religiosos, as pessoas cheias de si, as pessoas que achavam que não precisavam
de nada, as pessoas que já tinham todas as respostas prontas na ponta da língua, que se achavam muito certinhas, eles eram repelidos pela pessoa de Jesus. Então, pergunte-se, né, que tipo de pessoas eu estou atraindo? Né? Que tipo de pessoas eu estou afastando? Isso é um indicativo aí de se a presença de Jesus está brilhando na sua vida, ou se está apagada, ou se nunca existiu. É isso aí. Agora, pastorzão, fala pra gente sobre os pontos, né? Quais são os pontos que a gente precisa realmente seguir, né? Pra mostrar que somos diferentes por sermos seguidores de Jesus. Isso. Às vezes a gente fica focado em fugir daquele estereótipo do beato religioso. Então a gente intencionalmente fala, não, eu não vou ser como aquela figura, né? Não vou ser como aquele quadrado, aquela quadrada. Eu vou ser alguém acessível, eu vou ser alguém... tem coisas, é o famoso nada a ver, a gente diz, tem coisas que não tem nada a ver, que são apenas tradições. De fato, tem. Mas existem alguns pontos que são inegociáveis. Alguns pontos que a gente não pode abrir mão, tá? Alguns pontos que a gente tem, sim, que ser diferente. Não dá para... A gente tem que traçar a linha e dizer, olha, daqui eu não posso. Tem muitas coisas que são indiferentes. Estilo de moda, não roupas sensuais, mas estilo de se vestir, né? A linguagem e etc. Muita coisa você pode se adaptar e você deve não colocar isso como uma barreira. Mas eu vou citar alguns pontos, não todos, não vou ser exaustivo, porque nem dá tempo, mas alguns pontos que, principalmente no contexto universitário, são pontos que a gente tem que traçar a linha mesmo. São pontos que a gente tem que dizer assim, não, isso aqui eu tenho que ser diferente e não tem como negociar. Primeiro deles, sexualidade, né? Que é um assunto que está sempre na moda, né? Sempre na moda sexualidade. Todo mundo fala de sexualidade. E a gente, como cristão, a gente tem um padrão para seguir. E por mais que digam o contrário, por mais que os representantes do Evangelho Light tentem dizer o contrário, a gente tem que ficar com Jesus. Em Mateus 19, de 4 a 6, Jesus respondeu: vocês não lembram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Perguntado sobre o divórcio, porque na época de Jesus havia duas correntes dentre os rabinos a respeito do divórcio, uma mais liberal e outra mais conservadora, e a corrente mais liberal dizia que o homem podia se divorciar por qualquer coisa, né? Podia, se a mulher queimasse a comida do jantar, ele está divorciado, vai embora. E a outra corrente mais conservadora dizia, não, só pode haver divórcio em caso de adultério, em caso de infidelidade. Jesus, surpreendentemente, né, porque a nossa sociedade tem a ideia de Jesus como o grande liberalzão, como o grande progressista, Jesus surpreende, Jesus não. Ele não vai falar nem do rabino tal ou do rabino tal, ele vai lá para a criação, ele vai lá para o Gênesis. Ele diz, olha, existe um padrão, existe um Criador. E esse padrão do Criador é um homem com uma mulher, pela vida toda, com fidelidade. Né? Esse é o padrão. Não somos nós que inventamos, não somos nós que temos a liberdade de inventar o que é família e o que é casamento. Isso já é dado. Isso já é dado pelo Criador.
Então, nós, como cristãos, se cremos que existe um Deus que nos criou, se cremos que existe um Filho de Deus que revelou a sua verdade a nós, nós temos que entender que o padrão de Deus para a nossa vida o padrão de Deus para o sexo é dentro de um casamento heterossexual, vitalício, fiel. Esse é o padrão. O que foge disso, né, não é o nosso padrão. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 7, respondendo a perguntas sobre o casamento lá da igreja de Corinto, e a gente precisa lembrar sempre, Nayan, que a sociedade gentia do primeiro século era muito parecida com a nossa sociedade hoje, no século XXI. Era promiscuidade, era orgia, era prostituição, era homossexualidade. Tudo isso era visto como normal. E aí o cristianismo chega e diz, não. Peraí, o que é normal é o que o Criador fez. O que é normal é o que Deus estabeleceu. E aí Paulo diz assim, em 1 Coríntios 7, versículo 2. Digo que, por causa da imoralidade, e aí está lembrando da imoralidade que havia lá em Corinto, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. E lá no versículo 9, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, pelo padrão bíblico, somente há duas opções no que diz respeito a sexo. Ou você vive a sua vida sexual no casamento, ou você se abstém. Né? Não há a hipótese na Bíblia, não há a hipótese do sexo entre namorados, não há a hipótese do sexo para você conhecer, para ver se tem compatibilidade com a pessoa. Não há a hipótese do sexo recreativo, hoje com um, semana que vem com outra, ou, eu estou muito apaixonado e essa é a justificativa que eu preciso. Não. Né? A Bíblia é bem clara. Tem gente que fica procurando, não tem nenhum versículo na Bíblia, não faça sexo antes do casamento. Né? Tem, só que a pessoa não procura direito. Quando Jesus diz que o Deus criou homem e mulher, e os dois se unem, se casam e não se separam, né? Isso é um casamento. Então, Jesus não dá outra opção além do casamento. Né? Paulo não dá outra opção além, ou é o casamento ou é o celibato. Ponto. Tá? Não há outra opção. Em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, eu estou falando dessas coisas, Nayan, por quê? Porque às vezes, nas igrejas, às vezes nas escolas bíblicas, a gente fala achando que está sendo entendido, a gente às vezes fala achando que é óbvio, mas as coisas não são óbvias. A gente fala achando, é muito claro aqui que Deus não quer que o jovem transe antes do casamento. Não é claro. Para muita gente não é claro. Então a gente precisa mostrar na Bíblia e realmente ensinar. Para alguns talvez seja repetitivo, seja alguma coisa óbvia, mas é bom a gente falar o óbvio às vezes, né? O óbvio precisa ser lembrado. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. De 3 a 7, aliás. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santificação aqui, Paulo está dando um exemplo prático específico de santificação. Santificação na sua vida sexual. Não defraude o seu irmão. Ou seja, se você tem relações íntimas com alguém que não é a sua esposa, que não é o seu esposo, você está defraudando essa pessoa. Você está roubando dessa pessoa algo muito precioso.
você está sendo desonesto para com ela. E você está defraudando também, roubando também algo do seu futuro esposo ou da sua futura esposa, né? Então, é um pecado, sim. Tá? Em 1 Coríntios 6, de 15 a 20, Paulo nos diz o seguinte: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, a seriedade do pecado sexual. Não é verdade que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não é verdade que todo pecado é igual aos olhos de Deus. Não. A Bíblia fala de dois pecados que se destacam com grande importância aos olhos de Deus. Um deles é a idolatria. Do começo ao fim, a Bíblia fala contra a idolatria. Idolatria. Deus martela muito. E o outro é o pecado sexual. Porque a pessoa comete contra o seu próprio corpo, que é precioso, que é comprado por Deus, que é templo do Espírito Santo. Então, é para a gente realmente levar essas coisas muito a sério. Tá? Então, falei sobre sexualidade. Outro assunto que a gente deve também marcar uma posição, especialmente no contexto universitário, e que está sendo muito atacado pelo tal do evangelho light que eu estou falando, é a questão do consumo de substâncias. Consumo de substâncias. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, nós lemos o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Na época da Bíblia, a substância que era conhecida, que produzia alterações na mente, que produzia dependência e produzia descontrole, era o álcool, era o vinho. Mas a gente pode aplicar para o álcool em si, diretamente, e para todo tipo de substância alteradora da consciência, né? Isso inclui lícitas e ilícitas, né? Isso inclui remédio, né? Tem gente que é dependente, é viciada em remédio, sem orientação médica, e se automedica e auto fica dependente da medicação. E eu estou falando de cocaína, estou falando de maconha, estou falando de opioides, estou falando de todo tipo de droga e do álcool, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está com a tendência, hoje em dia, de relativizar essa questão. E a gente está com a tendência de cristãos bebendo, e bebendo muito, né? E bebendo sem ter nenhuma diferença entre o cristão e o não cristão. Lá em Provérbios 23, versículo 29 ao 35, nós lemos o seguinte: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar?
então voltarei a beber. Né? Então, essa é a descrição da pessoa dominada, derrubada, controlada pelo álcool. Né? Aí o engraçadinho diz, aqui só está falando do vinho vermelho, então o vinho branco está liberado. É claro que não, né? Está falando aqui dos efeitos do álcool, dos efeitos da substância entorpecedora, da substância que embriaga. Então temos um mandamento claro na Bíblia de não se embriagar, né? E aí alguém pode dizer, mas eu bebo, mas eu não me embriago. E aí eu pergunto, qual o grau de certeza disso? Qual o grau de probabilidade disso? 80%? 90%? Pois eu digo que eu tenho 100% de certeza de que eu nunca vou me embriagar, porque eu não bebo zero, eu bebo 0%. Então a chance é 100%. Tá? Em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala sobre não se deixar escravizar por nada. Né? Nada deve escravizar, dominar a nossa vida. E o álcool e as drogas têm um potencial muito grande de fazer isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? Então falamos de sexualidade, falamos do consumo de substâncias, um outro setor, um outro assunto em que a gente deve realmente fazer diferença e ser diferente é na questão dos relacionamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o que a gente estava falando mais cedo, lembra? A gente, às vezes, fica tão preocupado com tá tudo certo, né? Eu não pratico sexo fora do casamento, eu não bebo, eu não vou em festinhas, eu não me embriago, eu não estou ali e tal. Mas a gente está igualzinho às pessoas do mundo, ou às vezes até pior, na questão do relacionamento. Cultivamos a amargura, cultivamos a maldade, cultivamos a arrogância, né? Cultivamos a indiferença, o ódio, o rancor, somos impacientes, né? Somos agressivos, não perdoamos, né? Não temos amor. Então, isso é um péssimo testemunho. Né? Isso não é a diferença que Jesus está pedindo. Pelo contrário, você não está sendo diferente, não. Você está sendo igual ao mundo. E aí, essa é um aspecto da santidade que não deve ser esquecido. Esse é um aspecto da santidade que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Tá? Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 31, diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Voltando lá ao início, a diferença entre ser esquisito e ser diferente. Eu sou perseguido na minha universidade. Eu sou perseguido no meu trabalho. Eu sou perseguido na minha família porque eu sou seguidor de Jesus. Ok, vamos investigar isso. Mas o quanto da perseguição que você sofre não é por causa do jeito que você trata as pessoas. O quanto da perseguição que você sofre não é por atitudes contrárias ao amor. E como mudaria essa situação se você realmente vivesse em amor e fosse um imitador de Deus,
né? Se você faz tudo isso e ainda assim é perseguido, amém, amém. Glória a Deus, né? Então, celebre essa perseguição como uma medalha, mas avalie sempre o seu comprometimento com a lei do amor. João 17, 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade entre os cristãos, o amor entre os cristãos, a mutualidade entre os cristãos é um testemunho para os de fora. Autentica a nossa mensagem e diz para as pessoas de fora: opa, vou prestar atenção no que eles estão dizendo, porque, como disse aquele escritor antigo, aquele escritor da antiguidade que não era cristão, que era contra os cristãos, mas ele dizia assim: veja como eles se amam. Né? Eles realmente se amam, tem algo diferente aí. Tá? Então, a gente precisa viver esse amor, né? Em Romanos 12, a gente vê essa questão, né? Paulo está falando sobre esse amor, essa vida com Deus. E o último ponto que eu queria deixar aqui, um ponto também importante para a gente ter uma diferença em relação ao mundo, é no nosso uso das palavras, né? A maneira como usamos a nossa linguagem, a maneira como usamos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, vai falar extensamente sobre isso, né? Sobre como a língua, mesmo sendo pequena, provoca grandes estragos e como é incoerente a gente abençoar a Deus no nosso culto e a gente dizer coisas boas de Deus e na segunda-feira está falando mal do nosso irmão, na nossa segunda-feira está descendo a língua realmente nos outros ali, amaldiçoando os outros. Isso não é coerente. Em Efésios 4, 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Né? Não relativize a mentira, meu irmão. Não, mentir não é coisa de cristão. Mentira é coisa de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Tá? Não deixe as mentirinhas pequenas entrarem, fazerem parte da sua vida. Seja conhecido como alguém que fala a verdade e que fala uma vez só e aquilo é a verdade. Discipline-se no uso da sua língua, discipline-se no uso de falar realmente a verdade e em verdade. Também em Efésios 4, versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o versículo 5, versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Tá? Então, palavrão, linguagem indecente, piadas indecentes, né? Coisas que não convêm, xingamento, nada disso convém ao cristão. A gente precisa se disciplinar, sim, e fazer diferença, sim. Se vão chamar você de bobo, problema dos outros. Se vão chamar você de puritano, né? Problema dos outros. Você tem um compromisso em consagrar a sua boca, consagrar a sua linguagem para fazer a vontade de Deus. Então, são esses 4 pontos que eu queria deixar aí. Sexualidade, e tem outros, é claro, mas esses são bem urgentes. Sexualidade, uso de substâncias, relacionamentos e a linguagem, a fala. Muito bem, 4 horas e 2 minutos entre desses aí, claro, todos estão bem desafiadores, né? Mas esse último, pastor, até pela questão da convivência, eu estava brincando esses dias com o pastor, acho que foi o pastor Ramon, se não falha a memória, e aí eu sou baiano, né? Só que tem o quê? Tem 16 anos que eu tô morando no Espírito Santo, então eu perdi muito o sotaque do baiano, né? O sotaque baiano. Só que quando eu vou pra lá e fico, sei lá, 48 horas lá, eu fico... Já volta tudo. Já volto todo carregado.
com muito, muito sotaque baiano. E eu acho que é mais ou menos isso. Você convive, você ouve algumas palavras e você ouve algumas formas de linguagem. E se você não tiver cuidado, você acaba falando as mesmas coisas, achando que aquilo ali é normal pelo contexto que você está vivendo, né? Por aquelas pessoas, aquele ambiente, você está achando que aquilo é normal. E você está começando a fugir dos seus princípios. Então, essa questão da fala, né? Você pode dar o testemunho, se comportando, etc e tal, mas de repente se o que sai da tua boca não são palavras de edificação, não são palavras de bênção, são palavras torpes, aí é como se você estivesse nadando e morrendo na praia, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da fala, que isso não é levado tão a sério quanto deveria. Bom, 4 horas e 4 minutos aqui na nossa 316. A última pergunta que eu tenho para você aqui, pastor, é como é que a gente vai fazer para ser diferente em meio às pressões, né, para se conformar. E aí, pastorzão? Isso, a parte prática, né? Como colocar tudo isso aí em prática, né? Como fazer para ser diferente. A boa notícia que eu tenho para dar para você, que é cristão e que nos ouve, é que você já é diferente. Você não precisa fazer algo para ser diferente. Você já é. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 sobre o sal e a luz, Jesus não diz assim, olha, vocês precisam ser sal. Olha, esforcem-se para ser luz. Não. Jesus fala, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O indicativo vem antes do imperativo, né? Primeiro vem o indicativo. Você é. Já houve uma obra em sua vida. Já houve alguém que entrou na sua vida, levou a sua velha natureza, pagou por ela na cruz e derramou sobre você uma nova natureza. Você já é nova criatura em Cristo. Como quando Jesus fala, a árvore boa não pode dar maus frutos e a árvore má não pode dar bons frutos. A ênfase aqui não é que eu preciso me esforçar para dar bons frutos. A ênfase aqui é que eu preciso ser uma árvore boa. E quem me transforma numa árvore boa é Jesus. Nas cartas, a maioria das cartas que a gente tem no Novo Testamento segue mais ou menos a mesma estrutura. No começo, o autor da carta vai falando daquilo que é. Efésios, por exemplo. Os 3 primeiros capítulos de Efésios falam sobre o plano de Deus na salvação. Como Deus nos salvou, como Deus enviou Jesus, como Deus nos tirou da morte para a vida, o que Jesus fez, o poder de Jesus na ressurreição que nos transforma. E aí, depois que Paulo diz, olha, eu quero que vocês saibam, que vocês entendem o que vocês já são. E aí, nos capítulos 4, 5, 6, Paulo diz assim, então, porque vocês são tudo isso, então imitem a Cristo, andem em amor, não saia a palavra torpe da sua boca, não roube, não se embriague. O imperativo é uma consequência do indicativo. Você pode ver isso em praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo, né? Romanos, ele vai até o capítulo 11 falando sobre o que Jesus fez, o que é o evangelho. E aí no capítulo 12 ele começa, rogo-vos, pois, ou seja, por causa de tudo isso, apresente o seu corpo como sacrifício. Aí vem as indicações éticas. Então, a nossa vida ética e o comportamento que a gente deve ter é uma consequência daquilo que Jesus já fez. Então, o que eu devo fazer? Eu preciso me lembrar e tomar consciência do que Jesus fez, né? Jesus morreu por mim, Jesus morreu em meu lugar. E ele, através da fé, o meu pecado passou para ele e a justiça dele passou para mim. Ele me fez nova criatura, ele me ressuscitou, ele me deu um novo espírito, o Espírito de Deus está em mim. Ele me libertou do poder do pecado. Tá? Eu estou assentado com Cristo no trono. E aí, depois que eu entendo isso, que eu internalizo isso, eu vivo de acordo. Aí é só viver de acordo. Tá? Nós somos justificados pela graça por meio da fé. Nós cremos isso. Não é?
Através da fé, através do meu arrependimento, a graça de Deus me justificou. Não estou mais condenado pelo pecado. Nós também somos santificados da mesma maneira. Somos santificados pela graça por meio da fé. É através da graça que Jesus me purifica dos meus pecados e me liberta dos padrões de comportamento pecaminosos. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso crer no dia a dia que eu estou sendo santificado. Eu preciso crer que o poder de Deus está operando na minha vida. E em Filipenses, quando Paulo fala, olha, efetuem a salvação de vocês, né? Trabalhem a salvação de vocês, operem a salvação de vocês. No versículo seguinte ele diz, porque é Deus que opera em vocês o querer e o efetuar. Então, o próprio ato de querer se santificar, o próprio ato de querer viver uma vida diferente, já é a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, que bom, é só seguir o fluxo, é só seguir o vento do Espírito. Né? Quando a gente, aquele cântico que a gente canta, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, né? Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Esse cântico, a letra dele é muito bonita, mas ele deve ser cantado uma vez só. Você canta ele uma vez quando você aceita Jesus. No meu coração não tem nada de bom dentro de mim. Eu preciso de um novo coração. Mas você creu em Jesus, você já tem um coração igual ao de Jesus. Você já tem um coração disposto a obedecer. Você já tem o Espírito Santo em você. Então você não precisa ficar pedindo. Dá-me um novo coração. Não, você já tem um novo coração. Já tem um coração igual ao de Jesus. A não ser que você tenha crido em vão, a não ser que você nunca tenha tido uma experiência de salvação. Aí examine-se a si mesmo. E aí você vai dizer, Senhor, eu realmente preciso de Jesus, eu realmente preciso ser salvo. Né? Você faça essa oração e Deus vai te salvar, Jesus vai te salvar. E se você já foi salvo, você pode orar, Senhor, eu não tenho vivido de acordo com o que eu sou. Eu me arrependo, quero começar de novo. Né? Quero viver de acordo com aquilo que eu já sou. Dependendo do Espírito Santo, enchendo a mente com a palavra de Deus, andando com passos de fé, exercendo autoridade espiritual quando vier a tentação, quando vier a pressão para se conformar, você usa a sua autoridade espiritual, você se prepara para as perdas que você vai ter no caminho e você se prepara também para o galardão que você vai receber. Então, resumidamente, é isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom ouvir tudo isso, né? O pastor Terra está aqui comentando, né? Mandando um abraço para o senhor, né? Um forte abraço ao pastor Marcelo. A orientação e esclarecimento no tema está uma bênção. E está dizendo muito bom esses 4 pontos que o pastor Marcelo citou, pois é isso que precisamos vigiar nos tempos de hoje. Show de bola. Brigadão, meu querido pastor Terra. A irmã Luziete também está na sintonia com a gente lá em Paulista, Pernambuco. Entendi muito bem o assunto. Está sendo muito bom para mim. E a Glorinha, o que a Glorinha está dizendo aqui? A Glorinha só está chegando para mandar boa tarde para a gente. Então tá bom. A Glorinha lá em Palhoça, Santa Catarina. Obrigado, Glorinha. Seja bem-vinda, bem. Valeu pela companhia aqui com a gente. 4 horas e 11 minutos. Fechamos então, pastorzão? Fechamos por hoje. Deus, graças a Deus. Beleza. Por favor, apresente Somos Um para quem não conhece ainda, pastor Marcelo. O Projeto Somos Um é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais para empoderar, capacitar e despertar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. Temos treinamentos nas áreas de defesa da fé, evangelização discipuladora, cosmovisão cristã e vida com Deus. Você encontra os nossos materiais no portal do líder da Igreja Multiplicadora, na livraria missõesnacionais.org.br. Você encontra também nossos vídeos no canal Somos Um Universitários Missionários, além daqui da rede 316, onde você pode ouvir os nossos programas. Muito bem. A Glorinha mandou um trecho aqui do louvor, né, do cântico que o senhor acabou de citar. Amém.
É tão lindo esse louvor, eu amo. Dá meu coração igual ao teu, coração obedecer e cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Ela disse que gosta muito. Poxa, É pastor. muito bonito. Agora ela não pode cantar mais. O pastor falou que era só uma vez, Glorinha. E deu ruim agora, Glorinha. Cantou uma vez, já era, Glorinha. Você pode agradecer porque Jesus já te deu um novo coração. Agradeça pelo coração novo que ele já te deu. É isso aí. Sandra Regina, lá de Mineiros, Goiás, também chegou por aqui. Glória a Deus pelo assunto. Meu filho adolescente pôde ouvir o que eu não tinha conhecimento para explicar. Olha aí que legal. Glória a Deus. Obrigado, Sandra Regina. Um abraço para o seu filhão também. Deus abençoe vocês, né? Toda a sua família. 4h13. Pastorzão, semana que vem vamos falar sobre o quê? Espiritualidade para uma geração cansada. Espiritualidade para uma geração cansada. É o assunto da semana que vem. Então a gente se encontra na próxima sexta-feira. Pastorzão, um grande abraço. Já tem programação para segunda aí, pastor, com a sua namorada? Vamos ver. As opções estão abertas. A gente vai ver o que a gente faz. Jantarzinho, uma viagem rápida, alguma coisa assim, né? Isso, vamos ver. Tem que fazer alguma coisa. Então tá bom, pastorzão. Isso aí. Um abraço, tá bom? Bom final de semana. Abraço. Deus abençoe. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.